Afinal de contas, o que é saúde única? Muitas vezes a pessoa, quando se vê diante desse termo saúde única, pode ter ideia do que se trata, tem gente que pode nunca ter ouvido falar, mas é algo que está mais próximo do nosso dia a dia do que vocês imaginam. A saúde única ela é uma abordagem, então, para projetar e implementar programas, políticas, legislação e pesquisa, nas quais vários setores se comunicam e trabalham juntos para alcançar melhores resultados. Tá? E esses resultados, então, frente à saúde pública. Então, a saúde única, ela vem do conhecimento de que a gente não pode dissociar a saúde humana da saúde animal, nem da saúde ambiental. Tá? E esse período em que a gente vive, período de pandemia, deixa isso muito claro. A necessidade de que a gente esteja interconectado, de que a gente avalie a saúde como um conjunto de processos, né, com diferentes parceiros e diferentes participantes envolvidos. Então, a saúde única, ela representa essa visão integrada da saúde, composta das 3 áreas, humana, animal e ambiental. Tá? Isso as áreas nas quais a saúde única tem uma maior abordagem, né, são principalmente a segurança alimentar, o controle de zoonoses relacionadas aí às doenças que podem se espalhar entre animais e humanos, como gripe, raiva, leishmaniose, Covid, né, o combate à resistência a antibióticos, quando as bactérias mudam depois de serem expostas a antibióticos e se tornam mais difíceis de tratar. E esse conceito de saúde única é novo? Vocês acham que é um conceito novo, que é uma coisa recente? Né? Então, vamos pensar, vamos voltar um pouquinho aí no tempo. No tempo de Hipócrates, no século V a.C., a saúde pública ligada ao ambiente saudável. Né? Hipócrates já dizia isso, então ele já relacionava a saúde pública, a um ambiente que pudesse proporcionar essa saúde. Depois, já no século XIX, Rudolf Virchow, ele dizia que entre a medicina animal e a medicina humana não existem linhas divisórias e nem devem existir, né? De forma que a saúde humana e a saúde animal elas estão interconectadas. Né? O quanto que se sabe da saúde humana que foi proporcionado por estudo em animais, né? Ou o próprio estudo de novos medicamentos, de novas drogas, terapias que passam antes por modelos animais para depois chegar à sua utilização no ser humano. Então, a gente sabe que tem uma ligação. Afinal de contas, os seres vivos compartilham boa parte do seu material genético. Né? Então, a gente tem muito em comum. E aí, já no final do século XX, início do século XXI, Calvin Schweib lançou aí o termo medicina única, que posteriormente evoluiu, então, para saúde única. Né? Pensando que medicina única, a palavra medicina ficava muito focada apenas na saúde humana. E aí o termo saúde única ele ganha essa abrangência maior e caracteriza, então, por essa conexão entre saúde humana, animal e ambiental. Então, eu acho que, diante disso, a gente não pode falar que é um conceito novo. Né? Além disso, a saúde única, né, como conceito, proposta aí na década de 90, ela traz consigo estratégias interdisciplinares e integrativas de promoção à saúde, em que a saúde humana, a saúde animal, são interdependentes e vinculadas aos ecossistemas. E essa ideia de interdisciplinaridade, a gente pode ter isso bem claro quando a gente pega a situação do Covid que a gente vive hoje em dia. Né? É uma situação de saúde, é uma pandemia que envolve, então, o mundo inteiro, e que, além do problema da saúde humana, a gente tem a questão ambiental, essa necessidade de distanciamento, os cuidados com higiene, né? Tem um problema voltado aí para a inovação, para a pesquisa, a busca aí seja de uma vacina, de um tratamento, né? A busca de conhecimentos maiores sobre esse vírus, né? Além também das questões relacionadas à economia, né? A questão relacionada aí à segurança social, e, enfim, é um bom exemplo
da necessidade de se trabalhar de forma interdisciplinar. Tá? Então, considero que a pandemia, né, como a gente conhece, é um bom exemplo de como a saúde única deveria funcionar para poder encarar o problema nas diferentes formas em que ele se apresenta. Tá? E aí, quando a gente fala, então, em ecossistemas, né, que a gente falou da saúde dos ecossistemas, ele se refere à flora, fauna, outros organismos, ao ambiente no qual nós também estamos inseridos. Né? O ser humano está inserido no ecossistema. Neste caso, a saúde ambiental indica a função do sistema, como, por exemplo, a disponibilidade de água doce, alimentos, combustível, a polinização de plantas, entre outros. Tá? E aí é o símbolo criado, então, pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, né, onde ele coloca aqui, enfatizando a ligação da saúde animal, saúde ambiental e saúde humana. E aí essa integração, ela pode contribuir para o desenvolvimento de pesquisas, aumentar o conhecimento científico disponível e melhorar a educação médica, o cuidado clínico, o monitoramento ambiental, a vigilância epidemiológica. Ou seja, é uma integração que se dá em diferentes pontos, ela envolve diferentes profissionais, se dá em diferentes pontos. Ela também deve ser vista como uma abordagem que precisa ser intersetorial. A gente tem que ter aí o envolvimento do setor público, do setor privado, da comunidade, da população, para que o processo de saúde única se dê de fato. Como resultado, aumenta-se, então, a eficácia nas ações de saúde pública, com redução dos riscos para a saúde global. Né? Se a gente não tiver a geração de conhecimento, se a gente não tiver a distribuição e compartilhamento desse conhecimento, se a gente não tiver inovação, gerando novos produtos, novas metodologias, novas formas de se combater determinados problemas, e se a gente não tiver a participação social, é difícil a gente ter uma saúde pública bem-sucedida. As interações ecológicas entre os humanos e os animais, elas acontecem em diversos ambientes, de diferentes maneiras. A gente tem desde a nossa relação com os animais domésticos em nossas casas, até um eventual contato com o animal silvestre, no momento em que eu vou num parque, numa atividade de ecoturismo, na invasão de animais silvestres, no ambiente urbano, em virtude de deflorestamento. Né? Então, são várias as formas de se relacionar que a gente tem com o meio ambiente, com os animais no meio ambiente. Aí essas interações, elas podem ser responsáveis pela transmissão de doenças entre homens e animais. Essas doenças conhecidas, então, como zoonoses, tá? Que, segundo a Organização Mundial de Saúde Animal, cerca de 60% das doenças humanas são zoonóticas. Tá? Além disso, né, por que a gente precisa de uma abordagem em saúde única? Muitos dos mesmos micróbios que infectam animais e humanos compartilham os ecossistemas em que vivem. Então, os esforços de apenas um setor, eles não vão impedir ou eliminar o problema como um todo. Então, por exemplo, a raiva em seres humanos, ela vai ser efetivamente evitada visando aí a fonte de vírus do animal. Né? A vacinação animal é uma forma da gente poder diminuir o risco da raiva em seres humanos. As informações sobre vírus influenza, né, que circulam na natureza, elas são cruciais para a seleção de vírus para as vacinas humanas contra as possíveis pandemias de influenza. Né? Então, essa questão da gente vacinar todo ano, né, de ter campanha todo ano de vacinação para o vírus influenza, é baseado em estudos que definem aí quais são as cepas dos vírus mais prováveis de estarem circulando, e aí, então, vai tentar imunizar a população contra essas cepas mais prováveis. Com relação aí a micróbios resistentes, né, a medicamentos que podem ser transmitidos entre animais e seres humanos através de contato direto, né, ou através de alimentos contaminados. Então, portanto, para conter efetivamente essa transmissão de micróbios resistentes, é necessário uma abordagem bem coordenada, voltada a seres humanos, animais e ao ambiente. Né? Então, uma vigilância, um cuidado com a alimentação, a sanitização dos alimentos, o cuidado na cadeia produtiva dos animais que vão servir de alimento, porque
o excesso, às vezes, de uso de antibióticos nessa população animal pode gerar os animais com micro-organismos resistentes. Além disso, né, as fezes e os resíduos desses animais vão conter uma quantidade aí de micro-organismos resistentes a antibióticos, que em contato no meio ambiente com outros micro-organismos, eles conseguem transmitir essa resistência para outros micro-organismos. Tá? E quem que faz a abordagem em saúde única, ou One Health, funcionar? Né? Quem costuma estar à frente, né, o profissional que tem um contato maior, uma lida maior há mais tempo com saúde única, sem dúvida, os médicos veterinários. Né? São eles que têm essa inserção transversal no contexto de segurança alimentar, de integridade de ecossistemas, ocupação humana, biodiversidade, vínculo humano e animal. Então, os veterinários, eles saíram à frente nessa questão, nessa discussão. Quando a gente vê eventos de saúde única, voltados para a saúde única, muitas das vezes tem um número maior de veterinários envolvidos. Tá? Mas é importante, é necessário a gente reforçar a necessidade de colaboração entre profissionais de diferentes áreas, tá? Das mais próximas às mais distantes possíveis. Então, antropólogos, economistas, físicos, epidemiologistas, engenheiros, biólogos, ambientalistas, médicos, sociólogos, entre muitos outros. Tá? A saúde única, ela tem espaço para todo mundo e ela requer esses diferentes saberes, esses diferentes conhecimentos. Tá? Chama atenção que, antigamente, a medicina veterinária e a medicina humana, elas eram bem próximas. E a separação maior se deu aí mais ou menos na época da Revolução Industrial. E de lá para cá foi acontecendo uma especialização cada vez maior. Então, a gente vai formando cada vez mais especialistas em diferentes segmentos, não só na área médica, mas todas as profissões vêm buscando essa especialização, e a saúde única é um chamado para que essas diferentes especialidades em diferentes áreas temáticas, de diferentes saberes, se aproximem para construir aí as políticas públicas no combate às grandes crises mundiais, como a que a gente tem vivido atualmente. E aí, para trazer alguns exemplos, vou pegar por partes. Então, saúde única relacionada a zoonoses. Então, o primeiro exemplo que eu pego aqui são os parentes do Covid-19, né, os irmãos ou primos dele, epidemias que aconteceram em anos recentes, como a epidemia de SARS, também causada por um coronavírus, começou na China, na província de Guangdong, com o consumo de um felino chamado civeta de palma. A epidemia de MERS começou com um coronavírus transmitido a humanos por camelos no Oriente Médio. Tá? Então, aqui algumas coisas que elas têm em comum, nas quais elas se diferem. Então, a pandemia de SARS teve origem na província de Guangdong, foi aí em torno de 2002 a 2004, com 8.000 casos registrados, dos quais 700 evoluíram a óbito, uma letalidade de 3,38%. Ela ocorreu, então, na Ásia, Europa e América do Norte. Já a epidemia de MERS, com origem na Arábia Saudita, ocorreu aí entre os anos de 2012 a 2018. Foram registrados 2.500 casos em 27 países, porém com 850 óbitos, uma letalidade aí de 35%. Então, tem essa questão. Uma teve um número muito maior de casos, porém um percentual menor de óbitos. A outra foi restrita em número de casos, foi mais restrita em número de casos, porém com uma letalidade mais alta. O que provavelmente contribuiu para que ela não se dissipasse tanto, porque um bom parasito normalmente é aquele que não chega a matar o seu hospedeiro. O parasito que mata muito, ele corre o risco de eliminar seus hospedeiros e não a tempo de não ser transmitido, de não ser passado adiante. Então, a epidemia de MERS ocorreu no Oriente Médio, na Europa, Ásia e Norte dos Estados Unidos. 80% dos casos foram concentrados no ponto inicial, que foi no Oriente Médio. Tá? E aí a gente tem que entender que são
vírus que circulam na natureza, muitos deles relacionados aí a morcegos, também conhecidos como quirópteros, e esses vírus, eles podem passar por mutações e passar por saltos e se adaptarem a outros hospedeiros. E nesse momento em que ocorrem esses saltos, em que eles atingem outros hospedeiros, pode haver aí um número de registros, um número maior de registros, um surto da doença ou uma pandemia, como aconteceu aí com o Covid. Um outro exemplo aqui, para trazer como que a saúde única pode ser utilizada para entender doenças, para estudar doenças e melhorar o conhecimento, esse trabalho aqui relacionado, um trabalho de 2016, relacionado à epidemia de ebola que ocorreu entre 2013 e 2015. Tá? E nesse trabalho eles dividem os conhecimentos da epidemia de ebola justamente entre a saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. Né? Então, é colocado aqui que a saúde ambiental ela está relacionada aí à deflorestação, né, derrubada de árvores, ela está relacionada ao aquecimento global, que leva indivíduos a buscarem alimentos cada vez mais longe. Esses indivíduos se alimentam de carne de caça, né, e podem ser animais que estão contaminados com o vírus. Então, o consumo de animais silvestres, de carne de animal selvagem, ele favorece esse contato do indivíduo com um vírus que não circula no ambiente urbano. Esses indivíduos que se contaminam no ambiente silvestre, eles podem levar essa doença para um ambiente urbano. Essa doença ela pode passar a ter uma transmissão direta de pessoa a pessoa, o que vai caracterizar, então, um surto, né, com um aumento aí dos casos acontecendo. Além disso, essa doença chegando no ambiente urbano, no ambiente onde o ser humano tem os animais de criação, pode vir a contaminar os seus animais de criação. Então, você pode estar criando aí um recipiente para manutenção dessa transmissão. Né? E uma coisa que chama muita atenção nos últimos anos, e que isso já era falado, dos riscos de uma pandemia atualmente, é a globalização atingida pela forma das pessoas de se locomoverem pelo planeta. Hoje em dia, é muito mais fácil do que há 15, 20 anos atrás, as pessoas percorrerem o mundo em viagens aéreas. Então, esse trânsito grande de pessoas mundo afora facilita a dissociação de doenças transmissíveis. Bom, passado aí, saindo dos vírus, entrando um pouco no campo das bactérias, mas ainda relacionado às zoonoses, a gente tem aí as doenças transmitidas por carrapatos, né? Na perspectiva da saúde única, eu vou passar rapidamente, mas os carrapatos, quando eles estão se alimentando de sangue, eles já podem ter passado por outros hospedeiros antes. Nesses hospedeiros, eles podem ter se infectado e transmitir uma série de doenças. Então, as doenças transmitidas por eles são ocorrências comuns em ambientes clínicos, médicos e veterinários. Além das restrições relacionadas ao diagnóstico e manejo clínico, o controle de prevenção dessas doenças são muitas vezes difíceis, pois exige uma interrupção da cadeia de transmissão que é complexa. Ela envolve hospedeiros, envolve carrapatos de vertebrados, que se interagem no ambiente, que está em constante mudança. Tá? E aí, para trazer para vocês, atualmente, os carrapatos, eles perdem apenas para os mosquitos como vetores de doenças infecciosas para humanos no mundo. Tá? Então, cada espécie de carrapato possui condições ambientais e biótopos preferenciais que vão determinar aí a participação dele na distribuição de diferentes doenças, tá? Como vetores de diferentes doenças. Então, desde a identificação dessa bactéria, Borrelia burgdorferi, que é como agente da doença de Lyme, em 1982, mais de 15 patógenos bacterianos transmitidos por carrapatos foram descritos em todo o mundo. Então, só para a gente ter uma ideia, né, aqui o ciclo de como o carrapato se reproduz, e aí ele tem fase onde ele fica alojado no mato ou no seu hospedeiro animal, podendo, então, acometer o homem e transmitir ao homem as diferentes doenças aí.
E aqui só mostrando algumas espécies diferentes, não vou entrar nesse detalhe, que não vem ao caso, mas para vocês verem ao redor do mundo a quantidade de espécies de bactérias que podem ser transmitidas, causando doenças transmitidas aí por picada de carrapato. Tá? Então, desde 1980, mais de 15 novas doenças transmitidas por carrapatos. E aí esses fatores podem explicar o aumento do número de doenças transmitidas emergentes ou o aumento da incidência em áreas onde elas já ocorriam. Além disso, as pessoas, elas ultimamente realizam mais atividades ao ar livre, né? Essas atividades de ecoturismo, caminhada, corridas, e ficam, consequentemente, também mais expostas do que nos últimos anos. Uma outra doença que a gente pode trazer aqui para ver esse padrão e como a questão da saúde única pode se inserir são as leishmanioses. Tá? Então, as leishmanioses, elas vão envolver um hospedeiro, um mamífero hospedeiro, um agente etiológico que agora é um protozoário, então a gente já falou de vírus, de bactérias, agora estamos falando de protozoários. Tem a presença de um vetor, que é um inseto, ele não é um mosquito, mas também não é um carrapato. Tá? Então, ele é um vetor, ele tem diferenças na sua biologia que não nos permitem classificá-lo como mosquito. E tudo isso, né, o encontro do hospedeiro, do parasito e do vetor ocorrem no meio ambiente. Tá? Então, é uma transmissão que ocorre naturalmente no meio ambiente, mas que vem ganhando destaque nas últimas décadas, né, desde aí da década de 80, quando ele foi passando de um padrão de transmissão rural, chegando aos dias de hoje a uma transmissão urbana. Hoje em dia, a leishmaniose já está urbanizada em vários municípios, incluindo aqui em Campo Grande. Tá? Então, esse padrão ele vai mudando de acordo com mudanças no meio ambiente, que propiciam a domiciliação do inseto vetor, que propicia a aproximação de animais silvestres ao ambiente urbano, são os animais também conhecidos como sinantrópicos, né? Um exemplo disso que a gente pode citar são os gambás, né? Que eles têm essa capacidade de se adaptar a um ambiente modificado, de se aproximar às residências humanas, de morar em forro de telhado, de retirar comida de lixo, e com isso, tendo o vetor e tendo o hospedeiro, o ciclo de transmissão pode ocorrer. Além disso, no ambiente urbano, a gente tem a presença do cão, que é um hospedeiro suscetível à leishmania e atua como seu reservatório nesses ambientes. Né? É sabido que a doença humana ela é antecedida por elevados números de cães infectados. Né? Então, a gente tem primeiro um aumento de cães infectados, o surgimento de cães infectados, para posteriormente começar a aparecer os primeiros casos da doença humana. Então, aqui só para ilustrar também essa questão da urbanização, então a degradação ambiental, né, pensando na saúde única, pensando no meio ambiente, migrações de populações, então a população que vem de uma área endêmica para uma área não endêmica pode trazer consigo a doença e pode estar dando início a um novo foco de transmissão, a falta de saneamento básico, a convivência com animais domésticos e a adaptação do vetor ao meio ambiente. Tá? Então, atualmente, ela é considerada uma doença reemergente, de incidência crescente, com franco processo de urbanização. Várias capitais do Brasil já apresentam ela na forma urbanizada. E aí a gente tem, entre as medidas de controle, a gente tem medidas que eram classicamente descritas, que vão aí desde a detecção e eliminação de cães soropositivos, o tratamento de casos humanos, a aplicação de inseticidas residuais nos domicílios e anexos, e recentemente foi incorporado o manejo ambiental aliado à vigilância epidemiológica, também como medidas fundamentais e necessárias a esse controle. Com relação aí à saúde única e segurança alimentar, mas ainda com um pezinho nas zoonoses, eu trouxe aqui o exemplo desse trabalho que investigou um surto de doença de Chagas aguda na região extra-amazônica, no Rio Grande do Norte. Tá? Esse trabalho ele se deu a partir do momento em que constataram um surto de casos da doença de Chagas, e esses casos tinham em comum o consumo de caldo de cana, que eram originários de uma mesma moagem. Né? Então, a partir desse fato das pessoas infectadas, um grupo de pesquisadores foi até a fazenda, onde
ocorreu a moagem do caldo de cana. Eu não sei se vocês conseguem ver na foto 2D aí o vetor da doença de Chagas, né, o triatomínio, que abriga dentro dele o protossoário Trypanosoma cruzi. Tá? Então, esse trabalho foi interessante porque, a partir dos casos humanos descritos, e eles tinham em seus relatos algo em comum, que era essa exposição ao caldo de cana, foi feito o levantamento nos ambientes onde esse caldo de cana foi produzido. Então, essa fazenda Barreiros, que foi o local de consumo, eles encontraram aí 110 triatomínios, que são os possíveis vetores, né, sendo que 100 deles são triatoma brasiliense, um vetor conhecido da doença de Chagas. Desses vetores encontrados, a gente teve a infecção em 69, ou seja, 63% dos triatomínios que foram encontrados estavam parasitados. Então, é uma concentração alta de triatomínios e altamente parasitados. Uma outra coisa que eles fizeram nessa pesquisa foi avaliar o conteúdo, aí, a fonte alimentar desses triatomínios. Então, estudaram o sangue que estava dentro desses triatomínios para tentar descobrir em qual animal esses triatomínios haviam se alimentado. Né? Esse tipo de trabalho já é feito para tentar avaliar quais seriam os possíveis reservatórios. Quando a gente pega um triatomínio que está infectado e percebe que grande parte dele se alimentou no animal A, B ou C, a gente pode fazer uma inferência de que provavelmente esse animal no qual esses triatomínios se alimentaram possa ser o vetor dessa doença e pode ser o reservatório dessa doença nesse ciclo. Então, esses achados corroboram para a ocorrência do surto de doença de Chagas aguda pela ingestão de caldo de cana, infectados, então, por esse caldo de cana, é evidenciado pelo vínculo epidemiológico. Então, foi um trabalho tipo Sherlock Holmes, você foi juntando as peças do quebra-cabeça para se afirmar, então, que essa contaminação provavelmente se deu pela alimentação desse caldo de cana, que deve ter sido moído junto com triatomínios e consequentemente, foi contaminado. Tá? Então, em vista do exposto, é importante considerar a necessidade criteriosa com relação às boas práticas de fabricação, distribuição de alimentos não tratados termicamente, no caso específico, nesse caso aí é o caldo de cana, com o objetivo de prevenção da doença de Chagas. Tá? Então, entra aí a questão do componente alimentar. Além disso, intensificar as ações de vigilância entomológica local e educação em saúde na região, né, nos produtores, nas pessoas que produzem aí o caldo de cana, que produzem a cana. Então, esse cuidado, ele precisa ser intensificado por meio de ações, principalmente de educação e saúde. Então, mais uma vez, um exemplo de como a saúde única pode abordar o tema de uma zoonose. Tá? E na saúde única, a gente tem que ter sempre em mente que o fator educação e saúde, ele vai ser sempre uma peça de ligação entre os vários elementos. A gente tem também a questão da saúde única ligada aos antibióticos, e nesse caso aqui que eu vou mostrar para vocês, é a resistência a antibióticos e também relacionada à segurança alimentar. Né? Então, é um trabalho que é uma revisão voltada aí às drogas antimicrobianas agrícolas, colocando como um dos fatores de resistência antimicrobiana no mundo. Né? Então, a criação de animais na pecuária, ela muitas vezes necessita usar antibióticos, né? Os animais, dependendo do animal, ele é confinado ou ele vive em rebanhos e tem contatos uns com os outros, então é preciso ter um controle da população de micro-organismos que ocorre ali, tá? Mas esse uso de antimicrobianos ele precisa ser acompanhado por profissionais da área, por veterinários, né? E esse uso precisa ser feito de forma a garantir a saúde do animal, mas preservar também, ao mesmo tempo, um ambiente saudável e livre de contaminações. Então, a busca do equilíbrio. Né? E medicamentos de todas as classes clínicas importantes são usados na agricultura. Tá? Então, muitas vezes, pode não ser o mesmo medicamento usado em humano, mas ele pode ser da mesma classe clínica.
o que compromete, então, o uso dessa mesma classe clínica no tratamento de uma infecção humana por uma bactéria que seja resistente a essa classe clínica de antibiótico. Tá? E aí, o que a gente tem que pensar é o seguinte, um micro-organismo, esse esquema do artigo, ele vem trazer que um micro-organismo infectado, o exemplo aí seria a enterobacteriácea que está dentro desse quadradinho, um micro-organismo que tem resistência ao antimicrobiano, ela pode transmitir essa resistência a outros micro-organismos de outros grupos, de outras espécies. Tá? Isso vale não só para antimicrobianos, como para antifúngicos, né, e outros e antibióticos em geral. Tá? Então, esse organismo, estando na natureza, vamos supor que nas fezes do gado que foi tratado com um antibiótico, tinha bactéria que adquiriu resistência. Essas fezes vão para o meio ambiente, elas vão contaminar o solo, elas vão ter contato com bactérias de outros grupos, e essas bactérias de outros grupos podem receber esse componente aí de resistência, né, através das trocas que elas fazem entre elas, que as bactérias realizam entre elas. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado e pensar em formas de se reduzir o uso desses antimicrobianos. A forma melhor e ideal para se fazer o descarte aí, dos dejetos dos animais, né? E os agricultores e trabalhadores rurais apresentam, então, riscos aumentados para infecção por bactérias resistentes quando fazem o uso indiscriminado de determinado antimicrobiano no rebanho com o qual eles trabalham. Tá? Então, isso são possibilidades, né, que precisam ser levantadas. Uma outra coisa que eu trago aqui, quando a gente fala em saúde única, só um breve parênteses, é que o conceito de saúde única ele está amplamente amparado na Agenda 2030, que vem aí com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vários dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles vão amparar aí a necessidade de se pensar em uma saúde única, né, visando aí a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental, pensando então na sustentabilidade. E aí, esse foi um trabalho mais recente que eu li, relacionado à saúde única, que eu acho interessante, é bem confuso a figura quando a gente olha da primeira vez, mas para a gente poder perceber o quanto que é multifatorial, o quanto que a saúde única ela está amparada por vários setores, vários segmentos e vários conhecimentos. Então, não sei se vocês conseguem perceber aí na figura, uma nuvenzinha que está escrito disease, né, doença, e uma seta levando ela até o quadradinho verde, saúde. Tá? E aí tem um marcador ali no meio, e esse marcador ele vai ser influenciado pelos diferentes pontos, né? Ele vai ser influenciado pelo ambiente, vai ser influenciado pela saúde humana e pela saúde animal, tá? Que, por sua vez, estão sujeitos aí, né? A saúde humana, a gente tem que pensar em saúde individual e também na saúde populacional, né? Também saúde humana, ela depende do fornecimento de alimentos seguro, a salvo e sem contaminações. Ela tem a relação com a saúde animal pela interface aí com as zoonoses, por essa interface também da alimentação, né, os animais que servem como fonte de alimentação. A gente tem a questão da globalização, as viagens. Então, eu estou no Brasil hoje, eu posso amanhã estar no Japão, e semana que vem estar na França, né? E se eu estiver doente, com uma doença transmissível, eu posso estar levando ela junto comigo para onde eu for, iniciando novos surtos. Então, a globalização por viagens, o comércio internacional, que se intensificou muito também nos últimos anos, contribuem aí para mudanças de pessoas ao longo do ambiente e o tráfico, então, de doenças, né, pelos diferentes ambientes. Quando a gente pensa no ecossistema, no meio ambiente, a gente tem mudanças climáticas, poluição, contaminação, desmatamento, e tudo isso interfere na vida silvestre, que pode se aproximar ou se afastar da vida humana, que pode sair em busca de alimento
que pode sair em busca de abrigo, levando consigo as suas doenças e levando essas doenças, então, para o ambiente humano. Né? Então, não tem como negar, está tudo interligado. Né? E ligado a isso, a gente tem os profissionais da medicina, os veterinários, os educadores, biomédicos, microbiologistas, né? A parte aí de gestão, de administração, inclusive de economia. Tá? Essa semana mesmo eu assisti um vídeo falando de saúde única, era um economista falando sobre saúde única, porque ele trabalha num programa de pós-graduação e ele, se não me engano, ele era economista mesmo. Então, o como que ele estava explicando, eu não vou saber reproduzir aqui, mas como que o fato dele ser economista agregou naquele grupo que trabalha essa questão da saúde única. Então, ela realmente ela tem espaço para todo mundo e ela necessita da participação de todos. E aí, qual que é a relação existente entre alterações ambientais e saúde pública? Né? Todas. Então, vamos pensar aqui um pouquinho, só para trazer para reflexão, até algumas imagens que, de repente, pode dar um start aí, não sei se professores ou alunos que estejam acompanhando, pensar em temáticas para abordar em seus jogos. Então, o aquecimento global pode levar aí a doenças tropicais, né? Pode levar aí a um aumento da propagação das doenças tropicais pelo aumento dos insetos vetores ou pela maior proximidade dos insetos vetores em determinadas regiões, né? Ou pelos insetos vetores migrarem para uma região que antes não propiciava para eles um clima adequado. Aí a questão da dengue, né, que a gente vai ter uma apresentação de um jogo voltado para a dengue, com relação aí ao meio ambiente, a gente vê isso, né, há quantos anos que a gente tem as campanhas que sempre relacionam a questão ambiental, a participação comunitária, a transmissão da dengue. A questão aí dos pombos, que são reservatórios de uma doença chamada criptococose. Então, tem algumas cidades que são densamente povoadas por pombos que podem estar abrigando em si os fungos causadores aí da criptococose, né, que leva ao risco aí de uma meningite. E aí a gente fica exposto, porque esses fungos eles estão presentes nas fezes dos pombos e eles podem ser inalados, né, e chegando a um hospedeiro suscetível, eles podem desenvolver uma doença e que podem até matar. A febre amarela também, recentemente a gente teve o caso da febre amarela, os macacos morrendo, né, aquela questão da necessidade da vacina, também relacionada aí com mudanças ambientais, aproximação do mosquito transmissor no ambiente onde circulam seres humanos, a transmissão da doença aos seres humanos, e os macacos como sentinelas, né? Lembrando que os macacos eles não são os responsáveis pela febre amarela, eles sofrem da doença, eles morrem da doença, assim como nós. A questão dos morcegos e da raiva, há alguns anos atrás saiu a notícia aí de uma cidade, se não me engano, na Bahia, que o morcego estava entrando nas casas para morder as pessoas, morcegos hematófagos, né? Então, numa ocasião dessa, você pode ter aí um risco da raiva, mas e aí a gente tem que sempre tomar cuidado para não encarar os animais como os vilões, como os bandidos, né? Então, eu trouxe essa figura aqui fazendo uma alusão como se essa capivara estivesse sendo presa por algum crime cometido. Tá? Então, a gente tem que pensar que eles sofrem das doenças, eles sofrem com as alterações ambientais, e se eles, por acaso, estão se aproximando das cidades, não é por escolha, né? Talvez pela falta de opção, pela perda dos seus nichos, dos seus ambientes aí. Uma outra questão também que a gente pode associar à saúde única e que a gente deve ter em mente é a questão dos resíduos, né? Os resíduos sólidos, a forma como a gente lida com os nossos resíduos, né? Independente do tipo de resíduo, aí a questão de resíduo hospitalar, né? Resíduo medicamentoso, né? Que existem hoje leis, principalmente para a gente, nas nossas casas, o que a gente faz com o medicamento que sobra na nossa residência? Eu faço um tratamento com antibiótico, sempre sobra um pouco. O que eu vou fazer com
antibiótico. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Né? Eu não posso simplesmente descartá-lo na pia ou jogar no lixo. Eu preciso devolver esse material na farmácia, mas isso é tema de um outro webinar que eu vou apresentar futuramente. Tá? Eu já fico aí a questão para pensarmos a respeito. A gente precisa conhecer como a gente deve lidar com os nossos resíduos. A questão aí também da questão sanitária, né? Em quantas cidades brasileiras a gente tem pessoas expostas ao risco ao sair de casa, né? O risco, ou até mesmo dentro de casa, na porta de casa. Tá? Isso aí vai gerar uma série de consequências, deixa eles suscetíveis a uma série de problemas relacionados aí à saúde, né? Relacionado a diferentes zoonoses. A questão da chuva e alagamento, a questão aí de desastres de contaminação, quer seja por petróleo, quer seja aí esses desastres que aconteceram também recentemente nas cidades aí de Brumadinho, tá? Que os impactos que isso pode gerar para a saúde e de que forma a saúde única pode abordar esses temas, ou estudar esses temas, ou mitigar esses temas, ou pensar em formas de se evitar esses acontecimentos. Então, a questão das queimadas, né, que também leva aí a uma perda considerável de organismos vivos, né, a fuga desses organismos, a aproximação deles para os ambientes urbanos, a poluição atmosférica, né, aí as grandes obras que levam ao desmatamento, tudo isso que é feito, né, visando aí um desenvolvimento, deve ser feito de forma sustentável, de forma a pensar numa menor agressão. Né? Não estou dizendo que vamos voltar a viver como na Idade da Pedra, a gente precisa do desenvolvimento, mas o desenvolvimento ele precisa ser feito com conhecimento, né, com o compartilhamento de conhecimentos de diferentes áreas, para que esse desenvolvimento não seja associado a grandes riscos e a grandes catástrofes e grandes problemas. Então, também na agropecuária, eu já falei, a questão aí dos antibióticos, a gente tem também na agricultura a questão dos defensivos, né, ou dos agrotóxicos, aí cada um usa um nome diferente. Tá? Então, a gente tem que pensar que o equilíbrio é necessário. Né? Então, se eu tenho de um lado a saúde, eu tenho do outro lado a doença. Eu tenho um benefício de um lado e um malefício do outro. E a gente tem que buscar a sustentabilidade. Né? A gente tem que buscar evoluir com qualidade de vida. Tá? Então, eu agradeço a todos pela presença, né? Agradeço às instituições que me apoiam, e está aí o meu e-mail de contato. Tá? Muito obrigada a todos.